Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento da semana passada, que é o filme Alien Romulus. Enquanto exploram as profundezas de uma estação espacial abandonada, um grupo de jovens colonizadores espaciais se depara com a forma de vida mais aterrorizante do universo. O longa tem direção de Fede Álvares e roteiro escrito por ele e por Rodolfo Sayagues. E o diretor ganhou muito destaque lá em 2013, quando ele dirigiu um dos filmes da franquia Evil Dead, e ele foi muito elogiado, e aqui em Alien Romulus eu acho que ele faz algo muito parecido. A história do filme se passa entre o primeiro filme da franquia, o Alien e o Oitavo Passageiro, e o segundo filme, Aliens, o Resgate, e traz uma união quase que perfeita desses dois filmes, pegando os melhores aspectos de cada um, mas trazendo uma nova história com novos questionamentos. Inclusive, a ideia do filme ser centrado em jovens veio do filme Aliens, o Resgate, na verdade, uma cena que foi deletada do filme e mais tarde foi restaurada numa edição especial em que mostrava diversas crianças correndo pelos corredores de uma colônia espacial. Ao contrário dos outros filmes, eu sinto que aqui a gente tem um contexto social do que os personagens estavam passando um pouco mais desenvolvido ali em comparação com os outros filmes, né? Aqui a gente acompanha esses jovens que moram em uma colônia mineradora da Weyland-Yutani e basicamente eles trabalham longas horas com condições extremamente precárias e não tem direito de sair ali, é um local, um planeta em que não bate sol, então pode se tornar extremamente depressivo. Então que esses jovens se deparam com essa base abandonada chamada Romulus e Remo e decidem invadir ela para roubar as câmeras criogênicas para, enfim, fugir ali daquele planeta e ir para um planeta livre com melhores condições de vida e, enfim, não serem impactados graças a essas câmeras pelo passar do tempo. Dessa maneira, a história deixa de ser sobre uma missão e passa a ser por uma luta por uma melhora de qualidade de vida, e isso foi uma coisa que eu gostei bastante, já que não só dá um propósito um pouco maior, né, do que apenas uma missão, apenas cumprir ali uma tarefa, né, e passa a ser realmente pela sobrevivência, e foi uma coisa que eu achei bem legal aqui dentro do filme. Aqui também dentro desse filme a relação entre humanos e androides é um pouquinho diferente, né? No primeiro filme a gente tem a personagem da Ripley, que basicamente é traída por um androide que tava ali, que ela nem sabia que era androide, e que basicamente estava ali para tentar priorizar a missão e a própria companhia antes dos tripulantes a bordo, né? E aqui a gente tem uma visão um pouco diferente dessa relação entre humanos e androides, porque a gente tem a relação da protagonista Rain e o androide Andy. No filme eles falam que esse androide é um androide que tem defeito, enfim, mas que eles acabam criando uma relação muito de irmãos ali dentro da história, em que basicamente o propósito da vida do androide é proteger e imaginar o que pode ser melhor ali pra Rain. Eu achei muito legal eles trazerem essa relação de uma forma diferente, porque dentro da história a gente entende que sim, tem uma certa rivalidade, uma briga entre humanos e androides, mas a gente vê essa relação que é muito verdadeira e que funciona muito bem, né? E que ao longo do filme me fez questionar sobre a própria questão da inteligência artificial, né? Principalmente dos sentimentos ali daquele androide, porque a gente vê que os sentimentos da Rain por ele são muito verdadeiros, né? Tanto que ela cuida dele e trata ele como um irmão, né? E aí me fez questionar até que ponto os sentimentos que o androide sente são uma obrigação, uma tarefa, uma diretriz dentro dele, né? Uma programação, ou se ele realmente desenvolveu um sentimento de afeto, de cuidado, de proteção ali com a Rain. Essa questão me lembrou bastante o filme The Creator, que a gente tem mais ou menos uma relação assim, meio de conexão entre um humano e um androide, e também o filme Ex Machina, né, que justamente a gente se questiona, né, até que ponto aquilo ali é programação e até que ponto aquilo é uma vontade, né, aquela inteligência artificial desenvolveu vontades e desejos, e, enfim, acho que deu pra dar uma pensada sobre isso aqui dentro do filme. Nesse sentido também a atuação do David Johnson como o androide Andy me deixou muito satisfeita, assim, eu acho que ele tem uma expressão muito verdadeira ali, que passa essa sensação do androide de cuidado, né? Ele geralmente fica com a sobrancelha meio assim, e eu acho que passa uma sensação assim dele se preocupar com a personagem, né? E ao mesmo tempo eu acho que ele entrega uma performance muito legal nos momentos em que a gente vê claramente que ele é um androide, principalmente quando ele tem algum problema de
funcionamento, assim, né? Então, nesse sentido, gostei bastante da atuação dele. Por falar em família, no primeiro filme, em Alien, o Oitavo Passageiro, a gente tem um grupo de pessoas que são colegas de trabalho, né? Lógico, até por tanto tempo ali convivendo juntos, eles acabam pegando... acabam se importando ali muito um com o outro, de certa forma. Não descreveria que eles criam uma família, mas eles criam uma certa amizade ali dentro, né? Uma coisa que, inclusive, dentro do primeiro filme, eles acabam se bicando bastante um com o outro, acho que justamente por essa convivência forçada deles em um espaço tão pequeno. Já aqui, a gente tem, de fato, um grupo de amigos, que não só são amigos, mas também são amigos de infância, e que são, de certa forma, uma família um pro outro, né? Ali a maioria daqueles personagens são órfãos, perderam os pais de alguma forma, então eles meio que dependem um do outro. E não só isso, né, mas eles também estão todos lutando por uma vida melhor, né? E eu acho que essa questão de ter essa mudança, de trazer uma família, torna o filme mais aterrorizante, traz um senso de perigo muito maior, porque todo mundo se importa com todo mundo. Não que em Alien, o Oitavo Passageiro eles não se importassem, mas aqui eu acho que tem um amor, né, um afeto envolvido junto, né, então torna tudo mais aterrorizante mesmo e de certa forma até mais brutal. O filme tem uma história diferente, mas ainda assim ele se aproveita de tudo que tem de melhor do universo de Alien, como os corredores ali dentro das bases e das naves, que são extremamente claustrofóbicos e muito escuros, o silêncio que passa aquela ansiedade gigantesca dentro do filme, principalmente nos momentos de tensão, em que a gente não tem nem a trilha sonora, nem mesmo nenhuma fala ali, né, que a gente só tem aquele silêncio, e daí vem de novo a frase de marketing do primeiro filme, né, do Alien, o Oitavo Passageiro, que é justamente no espaço ninguém vai te ouvir gritar, aquela sensação de que os personagens estão de fato sozinhos e eles vão ter que resolver, não tem ninguém que vai resgatar eles ali naquele momento. E também, ao mesmo tempo, tem as tecnologias futuristas que a gente também vê nos outros filmes. Eu acho que o filme soube trabalhar muito bem com todas essas coisas, porque ele funciona tanto pra quem é fã e viu todos os filmes da saga, não só os filmes, mas também jogou os jogos mesmo, ele consegue agradar, assim, com muita facilidade. E ele também funciona pra quem tá tendo o primeiro contato ali com Alien, porque, lógico, as referências... Quem já viu, né, é meio que presenteado com essas referências, porque eu acho, de fato, muito legais as maneiras como elas aparecem ali dentro do filme. Mas quem não viu, não perde nada, porque é muito simples de acompanhar toda a história e entender todo o funcionamento. Acho que foi especialmente muito legal pra mim, porque eu recém tinha reassistido Alien, o Oitavo Passageiro, então muitas das coisas estavam muito fresco na minha mente, e às vezes eu conseguia adiantar alguns momentos dentro do filme de tipo, putz, eles estão muito ferrados, agora vai acontecer alguma coisa, então... Eu acho que foi legal, assim, ter essa experiência de ter reassistido o filme recentemente e daí ver esse novo, porque eu pude realmente saborear mesmo, assim, todas as referências. Uma coisa que é muito legal é que, apesar de ter todas essas referências e elas não só serem legais, né, de você acompanhar, mas também elas conectarem o filme dentro da saga de Alien, né, fazendo essa conexão entre o primeiro filme e o segundo, é que essas referências não ofuscam a história. É uma história nova, com novos personagens, com questões diferentes, então elas estão ali, mas elas estão muito bem encaixadas dentro da história. Em nenhum momento você sente que isso é um reboot, pelo menos eu não senti, né? Que é um reboot, é um filme homenagem, é uma releitura. Não é. É um filme novo da saga que conta com essas referências, mas que é uma coisa diferente. Então eu achei muito legal a forma como eles conseguiram encaixar isso sem ficar pesado, e ao mesmo tempo, se a gente tirar essas referências, o filme não morre, entendeu? Ele funciona completamente, né? Tanto é que eu falei que ele funciona pra quem viu os outros filmes e também funciona pra quem não viu. E eu acho também, agora comparando novamente com o primeiro filme, que ele é um pouco mais sombrio, assim. Eu sinto que ele pesa muito mais pro terror do que pro thriller ou pro suspense do que os outros filmes, né? Tanto é que ele se aproveita de diversas características de filmes de terror, né? Como a trilha sonora com aqueles agudos, cenas no escuro, cenas com luzes piscando e principalmente com muitos jumpscares. E também os momentos em que eles entram em contato com o Alien são momentos que, lógico, alguns são um pouco previsíveis que aquilo pode acontecer, mas outros são um pouco imprevisíveis e são muito rápidos e principalmente agora, brutais. Eles, de fato, pelo menos comparando assim com o primeiro filme, eu achei extremamente brutal. Porque no primeiro Alien, eu acho que eles têm uma coisa que funciona muito bem ali dentro do filme, que é justamente de não mostrar, não só
tanto as coisas do Alien, né? Tem muita coisa de que o Alien é um bicho que vai se mostrando pouco a pouco ali dentro do filme, mas ao mesmo tempo você não vê as mortes tão explícitas ali, fora, enfim, da primeira pessoa, né? Mas de todos os restos você não vê aquela morte explícita. Aqui não, aqui eles não têm essa questão mesmo, assim, são mortes bem brutais, coisas que eu ainda não tinha visto, assim, dentro da franquia. Esse tipo de morte, né, principalmente porque eu só vi os 2 primeiros filmes, mas são mortes impactantes, assim, né, eles realmente não poupam nada, que traz ali um pouco mais dessa sensação de urgência e de perigo pra dentro do filme. Inclusive, pro filme foram utilizados efeitos práticos e efeitos visuais, em parte pra aumentar ali um pouco do realismo, e o próprio diretor acabou entrando em contato com a equipe de efeitos visuais do filme Aliens: O Resgate. Então é muito legal a gente ver que os caras estão trabalhando aí novamente no filme, né? E dá pra perceber também que o diretor é muito fã do filme Aliens. Não só que ele é muito fã, né? Mas eu acho que dá pra gente sentir que tem muito carinho envolvido aqui dentro desse filme, que não é só mais um filme da franquia, que tem um coração tanto dele quanto dos atores, enfim, acho que dá pra sentir que não é só mais um filme, não é só mais uma coisa qualquer ali pra dentro da franquia, né? E eu também gostei bastante da direção, principalmente nos momentos mais aterrorizantes e nos momentos mais caóticos, assim. Tem alguns momentos em que eles estão numa gravidade zero e é muito legal porque a câmera acaba acompanhando esse movimento de gravidade zero, que acaba aumentando muito mais a nossa imersão ali dentro do filme. Eu vou ter que falar, eu tava me segurando, mas eu vou ter que falar, eu assisti esse filme no IMAX. E vale muito a pena. Se você tiver a oportunidade de assistir o filme no IMAX, vá assistir, porque esse é um dos filmes que vale a pena. Ele, assim, eu me senti dentro da nave com aqueles personagens, assim, eu tava ali envolvida junto na história. Grande destaque também pra Cailee Spaeny, que interpreta a protagonista Rain aqui dentro desse filme, e eu com certeza posso afirmar agora que ela é uma atriz pra gente ficar de olho nos trabalhos futuros dela. Ela já tinha me impressionado com Priscila, que é um filme completamente diferente de Alien, né? E depois esse ano também com Guerra Civil, e aqui ela entrega uma performance na mesma qualidade e ainda assim muito diferente desses outros trabalhos. Que foi uma coisa que eu achei muito legal, né? Que mostra que não só ela escolhe projetos muito diferentes, né? E também projetos muito bons, né? Porque tanto Priscila, quanto Guerra Civil, quanto agora Alien Romulus foram filmes que me agradaram muito, mas também ela é muito versátil em todos esses filmes, né? Já que cada um deles tem um gênero diferente, uma história diferente, e ela interpreta um papel grande em cada um deles, né? Em Priscila ela é a protagonista, aqui também em Guerra Civil poderia se argumentar ela como protagonista ou como uma forte coadjuvante, assim. Então, com certeza ela é uma pessoa pra se ficar de olho, assim, nos próximos projetos, porque eu já vi que ela sabe escolher muito bem os filmes que ela faz. A personagem dela aqui é muito legal, ela tem algumas coisas parecidas com a personagem da Ripley, mas é uma personagem completamente diferente, até por a gente ter essa relação dela com o Android, enfim, e um pouco mais do passado dela, né, coisa que a gente não tem tanto em Alien: O Oitavo Passageiro, né, e ela é uma personagem que me agradou muito por ela ser extremamente inteligente e muito astuta, mas isso em nenhum momento parece falso ou forçado. Tipo, as conclusões que ela chega ali dentro do filme, nada é muito, assim... Lógico, é muito inteligente, muito rápido ali pro momento, mas nada parece falso. Dá pra acreditar que ela chegou naquela conclusão, dá pra acreditar que a personagem pensou naquilo naquele momento, dá pra gente imaginar a linha de pensamento dela, de como que ela chegou naquela conclusão. Então acho que eles fizeram isso muito bem. Isso inclusive foi uma coisa que eu critiquei no meu antepenúltimo vídeo, já não lembro mais, sobre a armadilha, que eu falo que da metade pra frente do filme, todos os personagens ficam muito inteligentes e sabem muito bem lidar com a situação, né? Apesar do nervosismo, da ansiedade ali do momento. E aqui eu sinto que não, eu acho que todos os personagens lidam da melhor forma possível, e essa personagem em particular, ela é muito rápida, assim, e ela é astuta mesmo, de pensar em coisas que fazem sentido e que dá pra você entender a linha de pensamento dela. Então eu fiquei bem contente, assim, com a personagem. No geral, Alien Romulus definitivamente é a maior surpresa que eu tive esse ano. É um filme que, quando foi anunciado, eu achei que seria mais um filme da franquia. Achei que não traria talvez nada muito de diferente, que talvez eu saísse desanimado, ou que seria apenas mais um filme. Mas eu tava extremamente enganada. Foi um filme que me agradou 100%, assim. Acho que ele traz muitas coisas legais, novas. Ele é um filme que, perto do final, principalmente, ele é muito corajoso.
Não vou falar muito pra não dar muitos spoilers, mas eu achei as decisões extremamente corajosas, mas que funcionam dentro do filme, né? E ele faz referências das coisas dentro da saga, né? Dentro da história, que são muito legais. Ele traz novos personagens, uma nova história, um novo contexto, e enfim, funciona muito bem, e eu acho que com certeza tem a chance da gente ter uma continuação aqui dessa história, e eu espero muito que isso aconteça. Mas bom, nem acho que esse seja um filme livre de erros, eu acho que ele tem alguns problemas, assim, mas são coisas muito pontuais, que eu, principalmente, nem senti a necessidade de trazer aqui, até por ser coisas muito pequenas, e também momentos que eu teria que contextualizar muito pra trazer, que seria um spoiler de algum momento do filme, enfim. Mas, no geral, eu acho que ele é um filme que tem muito mais coisa positiva do que essas pequenas críticas, essas pequenas questões. Então, acho que, assim, ele tem alguns problemas, ele tem espaço para críticas negativas, sim, mas ele me agradou tanto que eu acho que elas são minúsculas, assim, em comparação do nível de satisfação que eu saí do cinema. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 8.7 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Alien Romulus. Também deixar nos comentários o que você acha da saga Alien e também colocar aqui qual é o seu filme favorito dessa saga. Então foi isso, até o próximo vídeo.